Tudo bem, turma? Estamos com a temática de hoje, no tópico de educação financeira, no tópico aqui de educação financeira e empreendedorismo, né? Por que que eu trouxe essa temática aqui para a disciplina, né? Normalmente, às vezes, a gente não encontra essa temática na disciplina de empreendedorismo. Basicamente, eu parto do princípio de que aquele hábito, aquele costume que você tem na sua vida pessoal, você também leva para sua vida profissional, dentre elas a organização financeira, né? Então, por essa razão que eu trouxe para cá essa temática. Então, vamos aqui para algumas considerações sobre a temática de finanças, né, de educação financeira, finanças comportamentais. Bom, a primeira perspectiva, pessoal, é que, a princípio, há uma tendência de se imaginar que finanças, né, matemática, etc., é algo, dinheiro é algo extremamente relacionado a raciocínio, a lógica, né? Com o passar dos anos, a gente foi descobrindo que os aspectos financeiros existia muita coisa que não tinha essa lógica de matemática, né? Era uma coisa que tinha muito mais a ver com comportamento, com costume, com hábito. Às vezes a pessoa que, se você fosse conversar com ela fora do ambiente, se um determinado empréstimo fazia sentido, ela com certeza ela conseguia compreender que não, mas ela fez, né? Então, provavelmente você tem outras variáveis aí que não aquela lógica matemática. Então, assim, será que existe uma relação entre dinheiro e comportamento pessoal? Quer dizer, a forma como a pessoa conduz a vida dela, ou a forma como dos hábitos dela, será que aqueles hábitos de comprar muito ou comprar pouco, de comer mais ou comer menos, viajar muito, óbvio que isso tem uma relação com o uso do dinheiro, né? Fora outras variáveis mais difíceis, como, por exemplo, a percepção, às vezes, que a gente tem de que dinheiro é algo negativo, né? Isso às vezes aparece para a gente assim em novelas, em filmes, onde muitas vezes você tem retratado ali naquela novela, naquele filme, o sujeito rico como o lado malvado da história, né? Então, talvez aí porque seja mais fácil escrever o enredo desse jeito, mas você tem espalhado pela sociedade uma percepção às vezes que dinheiro é algo negativo, e se eu tenho esse entendimento e eu não quero ser uma pessoa negativa, então talvez ali eu crie uma barreira. Será que existe uma relação entre dinheiro e empreender? Você consegue empreender sem dinheiro? Consegue, né? Mas talvez com dinheiro fique mais fácil algumas coisas, né? Não estou dizendo que o excesso de dinheiro é bom, nada em excesso talvez seja positivo. Mas, assim, talvez se você pegar um empreendedor que ele vai demorar ali alguns anos para alcançar um determinado patamar, se ele tivesse acesso a mais recursos, ele alcançaria esse patamar mais rápido. Obviamente que a gente tem o contraponto de que a construção desse patamar com seus esforços também o induz a trabalhar melhor e aquilo gera aprendizado, né? Então, perceba que a gente tem aqui o primeiro entendimento de que dinheiro não é uma coisa matemática, mas é uma coisa que tem a ver com um aspecto comportamental, com um aspecto de hábito, com a família onde eu estou, com a coisa que eu escutava, a coisa que eu vejo, né, com as amizades que eu tenho. Então, isso tudo gera uma influência aí de como eu enxergo o dinheiro e de como esse dinheiro ele se introduz na minha vida. Bom, dentro do aspecto de finanças comportamentais, temos aí o conceito de alfabetização financeira. Aí a OCDE ela tem algumas pesquisas na área de finanças comportamentais muito boas. Quem se interessar pelo tema, depois pode procurar essas pesquisas.
E aí você tem, envolve conhecimento, atitude e comportamentos financeiros necessários para tomar decisões financeiras bem fundamentadas e desenvolver uma capacidade de autogerenciamento financeiro eficaz. Então, aqui a gente tem nessa frase diversos aspectos. A minha alfabetização financeira tem a ver com o que eu sei. Então, o que eu sei sobre inflação, o que eu sei sobre dólar, o que eu sei sobre endividamento, o que eu sei sobre juros, ou seja, as coisas que eu aprendo fazem parte de alfabetização financeira. E o que é que a gente percebe? Normalmente, a gente encontra aí na internet alguns cursos que focam muito esse aspecto do conhecimento, né? E a gente nota que tem outras variáveis no aspecto de alfabetização financeira. Tem também um elemento de atitude. Atitude tem a ver, pessoal, com minha concepção de dinheiro. O que que eu penso sobre dinheiro ou o que é que eu me habituei a ver sobre dinheiro, como eu enxergo, né, dinheiro, como é que esse tema é dentro da minha vida. Pode parecer estranho, professor, mas dinheiro é uma coisa muito boa. Mas a gente tem N exemplos de que o dinheiro trouxe problemas, né? E às vezes eu tenho muitos exemplos assim e acaba que aquilo entra na minha vida de alguma forma e talvez ali possa surgir uma barreira. E basicamente comportamentos é o que a gente faz, né? O que é que ações é que eu promovo ou deixo de promover com o dinheiro. E essas três coisas fazem com que eu tome decisões e isso me permite uma capacidade de autogerenciamento financeiro. Aqui a gente tem uma temática muito difícil, porque assim, o tema finanças, né, dinheiro aqui na nossa sociedade, ele é um tabu. Então aqui a gente não conversa muito sobre quanto ganha, quanto gasta, esse tipo de coisa. Às vezes nem entre irmãos, nem dentro da família, né? Você tem aí algumas culturas que pessoas que estão ali se conhecendo, até para ter um relacionamento, esse tema surge logo assim nos primeiros encontros, né? Então você tem aí a forma como você vê dinheiro, certo? Moldando essa atitude. Temos um outro autor em que a educação financeira é a habilidade que cada indivíduo tem de fazer escolhas certas para administrar seus recursos durante sua vida. E aí educação e alfabetização aqui são sinônimos, né? A ideia é que essa educação te permita você fazer as melhores escolhas possíveis. Eu não estou dizendo aqui que é necessariamente economizar. Muitas vezes a melhor escolha é você comprar aquele negócio que você sempre sonhou. Mas para isso, obviamente, o ideal é que você tenha aí alguma organização para que isso possa acontecer, certo? É essa a ideia, a princípio, aqui sobre finanças comportamentais. Bom, e que horas é que eu devo começar, certo, a me organizar em termos de finanças pessoais, né? Olha, existem famílias em que você tem uma introdução, por exemplo, de uma mesada, e a introdução dessa mesada ela é gerenciada pelos pais, então ali é uma forma de introduzir o dinheiro na vida da criança para que ela possa, a longo prazo, compreender, desenvolver suas percepções. Não deixar para o dinheiro surgir na vida dela, às vezes na sua ausência, né? Ninguém sabe até quando vai durar, na sua ausência ou numa situação em que você não possa apoiar, né? Então, assim, basicamente, pessoal, a gente tem aqui, dentro desse elemento de finanças pessoais, as ideias de planejamento de gasto, certo? Que aí a gente tem a ver com o que a gente pode se organizar para gastar, ou precisa gerenciar esse gasto, e a elaboração de um orçamento doméstico, né? Mas o que seria esse orçamento doméstico? A gente tem um material aí no Siga para vocês, né, do Sebrae, que demonstra, né, alguns modelos, né, um modelo aí de orçamento doméstico. Tem só esse? Não, tem vários.
Agora, eu acho que para quem nunca fez um orçamento doméstico, esse do Sebrae é muito bom. Por exemplo, eu já faço orçamento doméstico há muitos anos, eu tenho uma versão aperfeiçoada dele, né? Então, adaptada à minha realidade. Então, assim, a ideia é sempre a gente começar. Existem umas teorias, pessoal, que colocam assim, na medida que você para pensar sobre aquilo e para tomar ações sobre aquilo, aquilo naturalmente, o cérebro, ele, de certa forma, ele procura formas de te ajudar. E aí, assim, evitar falar de dinheiro, evitar falar de dívida, evitar, é, talvez afaste ali uma dor, afaste ali um desconforto, mas não soluciona, certo? O teu cérebro, na hora que você não evita, o teu cérebro também vai evitar. Então, na medida que aquilo vira um assunto mais regulado dentro do teu contexto, o teu cérebro, de certa forma, ele já ajuda a se auto-organizar, tá? Bom, vamos aqui para alguns aspectos, né? Eu comentei de finanças comportamentais, que é o conhecimento, né? O que se sabe sobre dinheiro, a experiência que se teve. Então, o que é que você sabe sobre juros, né? O que é que você sabe sobre juros compostos? Qual a sua noção de inflação? Qual a sua noção de taxa Selic? Né? Temos aí uma sopinha de letras na economia que às vezes é difícil de entender. Vá procurando entender aos pouquinhos, porque isso, de certa forma, são elementos que entram na nossa vida em maior ou menor proporção. Né? Então, o dólar sobe, por exemplo, aquilo tem uma interferência no valor do pão, porque boa parte do trigo que a gente consome ela é importada. Né? Então, você começa a perceber que as coisas são meio ligadas uma na outra. Então, quanto maior a minha percepção sobre dólar, juros, inflação, como é que mede a inflação, que variáveis é que medem a inflação, eu começo a entender melhor as coisas e aquilo, inclusive, me ajuda até a fazer investimentos mais adiante, né? O que é a atitude? É algo que vem antes do comportamento, né? É o que faz parte das minhas crenças sobre dinheiro, né? O que o dinheiro significa para mim? E isso me gera uma predisposição. Então, por exemplo, você viveu num contexto, por exemplo, em que é, fazer muitas dívidas ou viver endividado é comum. Provavelmente você vai replicar esse comportamento, porque você viveu num contexto em que o patrimônio foi construído sob dívida, né? Então você tem aí uma coisa que molda suas atitudes. E o comportamento basicamente é o que você executa, né? Perceba que o que eu executo ele não é solto no tempo. O que eu executo ele depende do que eu sei ou do que eu não sei, que aí vem a variável de conhecimento, e de minha percepção sobre dinheiro, sobre ter coisas. Né? Então, vamos imaginar aí que minha percepção sobre dinheiro ela é muito atrelada, por exemplo, a me exibir, certo? Se eu tenho essa predisposição de entender que dinheiro é algo que serve para eu me exibir, provavelmente o comportamento que eu vou ter é de comprar coisas e mostrar coisas que me façam, né, que me permitam me exibir. Então perceba que o comportamento, ou seja, passar o cartão de crédito, que é o comportamento, ele advém, certo, de conhecimentos e de atitudes que são prévias, né? O comportamento de poupar, o comportamento de gastar, o comportamento de investir, o comportamento de se endividar ou não, aquilo vem do que eu sei ou do que eu não sei. Vamos imaginar que eu não tenho noção nenhuma de juros, né? Eu me sinto mais à vontade para fazer dívidas quando eu não entendo, né? Na medida que eu vou tendo conhecimento daquilo, talvez eu vá moldar esse comportamento, né? E um aspecto importante sobre o comportamento é que ele tem um forte envolvimento do ambiente, né? O ambiente ele não influencia só a atitude, mas se você está imagino que você cresceu num contexto de poupar, de ter um equilíbrio financeiro e tal, mas você vai trabalhar numa empresa
em que as pessoas ali têm o hábito de trocar de carros com frequência, comprar roupa nova e etc. Talvez você tenha ali um dress code, uma coisa assim que te faça ter comportamentos que originalmente você não teria. Então, existe aí uma variável ambiental muito forte também influenciando esse comportamento. Por isso que a gente tem que ter uma certa atenção. Muitas vezes você faz um gasto, né? Você vai para um happy hour, é uma coisa, você faz um gasto além da conta, mesmo diante de tudo que você sabe, mesmo diante dos seus, digamos assim, da sua predisposição sobre dinheiro e sobre economia e tudo, mas aquele contexto social, aquele ambiente te fez gastar mais, né? Então perceba que aí o passar ou não o cartão de crédito não vem só de um impulso que surgiu do nada, né? Temos aí alguns outros elementos envolvidos. E aí o que fazer, né, com finanças comportamentais? Existem aí alguns autores que trazem alguns caminhos, né? Eu estou mostrando aqui um caminho para vocês, né? Que é o de primeiro, você precisa ter uma ideia de orçamento. Vamos já mostrar o que, que é. Você precisa ter uma percepção muito grande das suas atitudes. Dos quatro aí, pessoal, é o mais difícil, né? Lembrando que a atitude é o que eu sinto e o que eu percebo sobre dinheiro, né? Então, assim, isso daí eu brinco assim, às vezes você precisa fazer terapia para conseguir chegar em uma conclusão. Algumas pessoas conseguem se autoavaliando, perceber suas atitudes, né? Mas não é algo tão simples. Ampliar conhecimento, que é fácil, ler livros sobre finanças, ler livros sobre economia, né? Ampliar conhecimento, ver vídeos, né? Instagram hoje tem muita coisa. E se vigiar comportamento, né? Você vai no shopping tal, olha uma prateleira e vê lá um sapato, um tênis. O que é vigiar comportamento? É você olhar para aquele tênis e pensar assim, mas eu preciso mesmo desse tênis. É uma vigilância, né? Professor, você quer ensinar a gente a ser pão duro? Talvez, certo? Mas é no sentido de o autogerenciamento que já foi colocado aqui para vocês, depende dessa sua vigilância, né? E aí você não vai ter alguém do seu lado o tempo todo lhe vigiando. O ideal é que você possa desenvolver isso, né? Vamos ao orçamento, pessoal. O orçamento aqui, basicamente, a perspectiva que eu trago aqui para vocês é uma divisão. Primeiro aqui nós temos os gastos fixos. Quem tem família, quem mora com os pais e quem ainda, né? Os gastos fixos são outros, mas aqui eu trouxe alguns. Então, a gente tem gastos relacionados à moradia, água, energia, condomínio, aluguel, ou o próprio financiamento da casa, né? Se a casa não é alugada, é financiada. Gastos relacionados a transporte, que são muito importantes na gente gerenciar, combustível, táxi, Uber, né? Financiamento do veículo, estacionamento, seguro do veículo, IPVA, né? Saúde, né? Lembrando que alguns que não estão aqui vão aparecer porque eu separei aqui em gastos anuais, né? IPVA, por exemplo, não está aqui, mas vai aparecer já já. Saúde, plano de saúde, academia, farmácia, né? Farmácia também não está aí porque eu fiz ele aparece em gastos esporádicos. Mas assim, se você for analisar plano de saúde e academia, desde que você vá regularmente na academia, isso aqui é gasto que você tem todo mês, né? Comunicação, que é a conta de celular, a conta de telefone. Gastos relacionados a filho, escola, plano de saúde, matrícula em balé, futebol, coisas do tipo. Quem cria pets, você tem ali no mínimo a ração para comprar todo mês, né? Fora outros gastos que talvez tenha. Existem uns gastos bancários, anuidade de cartão de crédito, que agora não é mais anuidade, eles estão dividindo em 12 parcelas, né? Então virou agora a mensalidade. Manutenção de conta corrente, que costuma ser mensal, né? E um tópico de investimentos, né? Aqui é um tópico polêmico, pessoal. Existem alguns autores que, por exemplo, não entendem que você comprar a casa própria é um investimento.
eles não necessariamente estão dizendo que você não deva fazer, mas é só uma questão de categorização. Mas para quem vai começar um orçamento doméstico, vamos colocar ele separado, tá? Então vamos aqui, financiamento de casa, certo? Seguro de vida. Se você tem um investimento regular, por exemplo, vou comprar um pouquinho de dólar todo mês, porque eu acho que tem reserva em dólar interessante. Então, desde que seja todo mês, você tem aí gastos fixos. Gastos variáveis, né? Normalmente temos aqui muitos gastos variáveis relacionados a lazer. Restaurante, tem mês que eu vou mais, tem mês que eu vou menos. Plataforma de streaming, eu posso assinar um ou outro esporadicamente, porque lançou ali uma série, depois eu cancelo, coisas do tipo. Gastos variáveis é porque eles podem ou não ser fixos todo mês, mas eles variam muito de valor. Eu posso ter, num determinado mês, 3 plataformas de streaming, em outros eu posso ter só um. Em algum momento eu vou ter nenhum, porque eu vou estar viajando e eu não vou ter tempo de ver, né? Então você tem esses elementos. Vestuário, a maioria das pessoas não compra roupa todo mês, né? Então é um gasto também que costuma ser variável. Gasto variável de saúde, farmácia, gastos relacionados à estética, né? Que às vezes não são regulares, né? Transportes, manutenção de veículo. Se seu veículo pega manutenção todo mês, você tem aí um problema, né? Lavagem de carro, nem todo mundo. Conheço um rapaz que trabalhou comigo aqui que lavava o carro dele uma vez no ano. Então é uma despesa muito esporádica, né? Moradia, gasto com eletrodoméstico, manutenção da casa, pintura, manutenção elétrica, também não é algo fixo, regular todo mês, né? E de pets, desde que você não leve ele para fazer pausa e vacinação todo mês, também é um gasto variável. Gastos anuais, pessoal. Aqui eu faço uma observação importante. Normalmente esses gastos anuais eles são muito negligenciados. Então, por exemplo, IPTU. Rapaz, todo mundo que tem uma casa, né, que tem um imóvel aí, tem que pagar o IPTU. Aí o que é que acontece? Você pega um assalariado, né? O assalariado ele recebe ali a mais ali, férias e 13º. Ele já sabe que tem esse gasto para fazer, mas, por exemplo, ele não reserva um dinheiro para isso. Naquele mês do IPTU, ele tem mal, vou usar um termo aqui, mal dinheiro para respirar, né? Então, o ideal é que você pegue esses gastos anuais e já se programe em receitas extras que você recebe durante o ano, né? E PVA também tem a época lá, tem estados que você tem que pagar em janeiro, tem estados que é para pagar conforme a placa, né, do carro. Multa, revisões também, que são anuais normalmente. Escola, você tem a matrícula escolar, que agora não é mais em janeiro, é no ano anterior. Então você precisa se programar para isso, né? Material escolar é uma vez no ano, e tem escolas que o material escolar é muito caro, né? E aí vem junto com às vezes, o IPVA. Gasto de férias, né? Tem gente que gosta de levar a família, fazer uma viagem boa todo ano. É cada vez mais regular esse movimento, né? De você ter uma viagem grande por ano, assim, que você gera essas experiências positivas. Gastos relacionados à comunicação, quem usa muitos apps, normalmente os apps são anuidade também, né? Então, assim, os gastos anuais, eles são muito negligenciados nos orçamentos. E aí fura, o que costuma furar os orçamentos ao longo do tempo são justamente a presença de gastos anuais que não foram previstos. Dentro do orçamento, eu tenho que prever gastos, mas eu tenho que prever também receitas, né? Então, você tem aí uma renda familiar regular e o que chama aqui de renda variável, né? A familiar regular é o salário todo mês, né? É um prolabore que você tem uma empresa, você paga, é um aluguel que você recebe todo mês, é algo regular, tá ali certinho todo mês. Os variáveis, pessoal, por exemplo, férias, 13º, hora extra, e alguns outros adicionais, né? Rescisões contratuais, ou de vez em quando você aluga uma coisa e recebe um dinheiro extra por isso. Então, aí são rendas variáveis, né? É interessante que a gente possa estimá-las, né? Para poder a gente ter uma noção de quando nós olharmos as despesas e olharmos as receitas, o ideal é que tenha ali um certo equilíbrio. E você tem rendas anuais, né? Férias, 13º, bonificações. Então, tem, por exemplo, o pessoal que trabalha em setor bancário, né?
Há bancos aí que pagam participação nos lucros uma vez no ano, outros pagam duas vezes ao ano. É um dinheiro mais vultoso que o cara recebe ali uma vez no ano, duas vezes no ano. E o ideal é que parte desse dinheiro vá para cobrir coisas também que são variáveis. De onde é que a gente tira essas informações, né? O ideal aqui para medir despesas, por exemplo, é você usar os extratos de conta bancária e as faturas de cartão de crédito, certo? Eu não sugiro tirar isso de um único mês, certo? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você tire a fatura de cartão de crédito aí de fevereiro. Normalmente nessa fatura de cartão de crédito de fevereiro vai ter ali material escolar. Na fatura do cartão de crédito de julho, a fatura de julho vai ter as festas juninas. Quem gosta de festa junina tem um gasto a mais, não sei o quê. Então, assim, o ideal é que você pegue de um espaço de tempo maior para dali você fazer uma espécie de uma média, alguma coisa do tipo. Então, o ideal é que a gente não pegue de um único mês, porque ele vai dar muito viés. Então, se a gente for pegar, por exemplo, lá as festas de final de ano, você tem um gasto com presentes, não sei, eles não são gastos regulares. Então, o ideal é que você tome esse cuidado, tá? O que é que eu percebo de dificuldade prática para quem começa a trabalhar com orçamento? Professor, eu gasto, tem umas coisas que eu gasto que eu não sei para onde é que foi. Isso aqui costuma acontecer muito quando a gente anda com dinheiro vivo no bolso, tá? Ou quando a gente faz muito Pix, e esse Pix a gente não registra, porque, por exemplo, eu faço um Pix para uma pessoa, aí aparece um nome nada a ver no Pix. Eu não vou saber se ali eu paguei fruta, eu não vou saber se ali eu estou pagando o borracheiro que consertou o pneu do carro, eu não vou saber se ali eu estou pagando. Muitas vezes eu não consigo identificar o que é que eu estou pagando ali, né? Então, o ideal é que você tenha alguma forma de anotação, certo? Tem gente que usa papel e caneta mesmo. Tem gente que usa uma planilha no celular ou uma planilha no computador, só que a do computador é ruim porque ela não é o tempo todo. Tem gente que tem um app específico, não falta app de finanças pessoais, né? E tem gente que anota ali no bloco de notas do celular e em algum momento ele registra. Tem uns apps que, inclusive, funcionam pelo WhatsApp, né? Você anota a despesa e tal. Não estou dizendo que eles são bons ou ruins, mas algumas pessoas talvez facilite a vida de algumas pessoas sendo desse jeito. Um outro elemento que facilita muito montar um orçamento e gerenciar o orçamento, além de registrar, porque esse lado azulzinho, a questão dele é porque tem muita gente que não vai saber para onde foi aquele gasto. O verdinho aqui, a questão é assim: tem gente que tem conta dia sim, dia não, a cada 3 dias tem uma conta. O que é que costuma ocorrer com raríssimas exceções? É você atrasar e aí ter que pagar juros. O ideal, pessoal, é que se concentre essas contas num dia da semana ou em determinados períodos no mês, justamente para evitar que você pague juros. Então, tem gente que recebe o salário ou recebe um dinheiro qualquer e aí ele já programa o pagamento das contas naquele dinheiro, certo? Justamente para evitar juros. Pagar juros de conta, pessoal, é um dinheiro extremamente jogado fora, né? Sendo que você tinha o dinheiro, né? Você simplesmente se desorganizou e não pagou no prazo. E aí, assim, um outro elemento que é importante aqui do orçamento, eu não vou fazer uma planilha e olhar para essa planilha de novo só ano que vem. Eu preciso ter uma rotina regular de olhar para minhas receitas e olhar para as minhas despesas. Por quê? Porque essa rotina regular é que vai ajudar a moldar o meu comportamento. Então, por exemplo, eu começo a perceber que na minha conta restaurantes, eu já empreguei um determinado valor que eu estou considerando alto. Tem X dias aqui para acabar o mês ainda, quer dizer, aquilo é para moldar o meu comportamento, que para nos próximos dias eu não ter esse comportamento, para eu não ir nos restaurantes, né? Até mesmo porque você vai ter outras despesas aí a cumprir. Então, você tem aí ou
no domingo à tarde, ou no domingo à noite, ou na segunda pela manhã, em algum momento você pegar essas contas e dar uma olhada para você aprender com elas e também para melhorar o seu comportamento, a ideia da autogestão, tá? Aqui um aspecto, pessoal, professor, você quer ensinar a gente a ser pão duro? Não necessariamente pão duro, né? Mas, por exemplo, o ideal é se fazer uma crítica ao consumo, né? Isso tem no material do Sebrae que está com vocês, né? E aí ele dá algumas dicas, né? De você avaliar, certo? Algumas perspectivas suas em termos de objetivo de vida, aprender a fazer escolhas melhores na hora de comprar, evitar desperdício e rever necessidades e prioridades, certo? Então, você tem aí uma... Porque, vamos lá, avaliar o objetivo de vida. Qual é a perspectiva aí? Ah, eu tenho um sonho, sei lá, de visitar o Japão, na hipótese. Perceba, aquele sonho, a não ser que você tenha dinheiro em excesso e tempo em excesso, talvez você não consiga realizar, mesmo podendo, né? Então, assim, os objetivos, eles exigem um certo suor para eles serem alcançados, tá? Então, objetivo que cai do céu, normalmente a gente não dá valor, né? Ou metas que caem do céu, não atingir essa meta aqui de forma muito fácil. Às vezes o valor vem distorcido. Então, assim, avaliar o que é importante, o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer, meus sonhos, esse tipo de coisa. Aprender a fazer escolhas, quer dizer, alguém já deve ter comprado, sei lá, um tênis, uma roupa, um computador, um celular, alguma coisa do tipo, e depois de um tempo pensou assim, poxa, podia não ter comprado esse, podia ter comprado outro. Então, assim, essa avaliação é importante que seja feita antes de passar o cartão, tá? E a perspectiva aqui é você compreender assim, o consumo, o excesso de consumo, ele te deixa com a menor probabilidade de realizar sonhos, certo? Então você tem que criticar esse consumo, né? Então, por exemplo, quando ele indica que rever necessidades e prioridades, será que é mesmo uma prioridade tão grande você ter esse veículo que você tem hoje, com um IPVA tão caro, com um seguro tão caro? Será que não há opções que te permitam uma qualidade de vida tão boa quanto ou melhor? E aí você introduz na sua vida outras coisas, né? Então, esse tipo de questão de revisão de necessidades e prioridades, né? Aqui, de forma alguma, eu quero julgar ou criticar a prioridade ou a necessidade de alguém. Mas o ideal é que você se autoavalie isso em algum momento. O que é que você pode considerar supérfluo, né? De todas aquelas despesas que você tem, o que é que você pode aliviar, né? Experimente identificar compras desnecessárias, com certeza. Se você puxar aí a fatura do cartão de crédito, o extrato da conta dos últimos 6, 7, 8 meses, vai ter coisa que tu vai olhar assim e talvez tu diga, poxa, podia não ter feito isso aqui, né? Experimentar identificar consumos que poderiam ter sido menores, né? Às vezes você tem isso com roupas, às vezes você tem isso com tecnologia, às vezes, né, você tem de onde tirar isso. Observar possíveis receitas que poderiam vir. Às vezes as pessoas têm tempo, às vezes as pessoas têm disposição, mas deixam dinheiro sobre a mesa, né? Então, às vezes você pode ter um outro trabalho, às vezes você pode desenvolver uma outra atividade no seu contraturno, no sentido de aumentar a receita. Mas aqui vale uma observação. Normalmente, trabalhar só do lado da receita, quer dizer, eu preciso de uma receita cada vez maior e correr atrás dessa receita cada vez maior, sem criticar o consumo, isso te leva para um lado negativo. O ideal é que você critique em algum momento o consumo, porque esse trabalho em excesso, esse dinheiro em excesso, talvez te leve para um caminho ruim, né? E aqui uma outra sugestão. Normalmente aqui no Brasil a gente foca muito o mês, né? A sugestão que eu faço é você ter uma percepção de receitas e despesas por ano.
Então, lá no imposto de renda, o cara faz o imposto de renda dele e vê lá que a renda dele foi X. Ok. Quanto desse X ele gastou com lazer? Quanto desse X foi gasto para manter a casa? Quanto desse X? E aí as pessoas às vezes têm uma noção de mês, mas não têm a noção do ano. E ter a noção do ano é importante, certo? Você talvez aí vá se surpreender quando você sair da perspectiva de mês e passar para a perspectiva de ano, tá? Aqui vai uma sugestão que boa parte digamos assim, da literatura a respeito de educação financeira sugere que é a perspectiva de reserva de emergência, né? Todos em algum momento, às vezes adoece, tem um contratempo, aqui alguns exemplos bobos, né? Um pneu que fura, uma viagem extra para fazer, um ar-condicionado que quebra, uma geladeira que queima, uma demissão. Então, assim, são coisas que podem acontecer que furam o orçamento. Então, você tem aí sugestões sobre reserva de emergência. Eu, é, a sugestão que a gente faz é que depende, a reserva de emergência ela não pode ser a mesma para todo mundo, né? Normalmente a gente se baseia nas despesas, e aí você tem, por exemplo, profissionais liberais que têm às vezes uma receita muito incerta, pessoas assalariadas e funcionários públicos. Os assalariados, em tese, eles podem, né, seletistas, eles podem ser demitidos. Os funcionários públicos é mais difícil, tal. Então, se você for analisar em escala de segurança, talvez você tenha funcionários públicos com uma demanda de reserva de emergência menor, não porque aconteça menos fenômenos, mas é porque a certeza de receita ela é mais garantida. Então, assim, o ideal é que você tenha reserva. Aí tem na literatura gente que sugere que você tem que ter 6 meses de despesa, certo? Numa reserva de emergência com liquidez alta, né? Porque se acontecer um fenômeno aí, você vai ter acesso a esse dinheiro. Então, eu entendo que tem gente que vai ser 3 meses, tem gente que vai ser 6 meses, tem gente que vai ser um ano, né? Então, aí vai depender um pouco da sua perspectiva e um pouco do que você faz, né? Aqui, pessoal, é uma sugestão, tá? Eu acho que dinheiro ele é feito para gente, para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar por ele. Então, assim, um dos exercícios que a gente faz no sentido de finanças comportamentais é alguns testes de metas. Então, assim, eu não sei se vocês já se impuseram metas desse tipo, né? Comprar um carro, trocar um imóvel, se dar um presente legal, uma coisa mais cara, fazer uma viagem que você considera legal, né? Ou ter uma dívida que está lhe incomodando, você vai lá e quita. Perceba, o seu senso de realização, ele é importante para moldar aquele comportamento lá e provavelmente mudar a sua atitude em relação ao dinheiro. Então, imagine que a gente está fazendo aqui uma escala do que é ideal, né? Primeira perspectiva do quanto você tem de despesa, depois as receitas, depois ficar criticando aquilo com uma certa regularidade, organizar como é que você vai pagar essas despesas mensais, anuais, tal, se programar para não ter uma continha todo dia e correr o risco, ver lá o dia certo, o horário, tal, que você pode fazer isso. E aí você vai se organizando e em algum momento você, eu vou aqui, ano que vem eu vou me organizar porque eu quero fazer viagem X, ou eu quero comprar uma coisa, ou eu quero dar um presente para alguém que é importante para mim de determinado jeito. Note, a realização disso, ela tem um efeito, digamos assim, na moral da pessoa, um efeito no comportamento dela, um efeito na autoconfiança dela, muito importante. Então, eu sempre entendo que esse momento de estabelecer meta, em algum instante, ele é importante, né? Que metas são mais difíceis de alcançar, né? Normalmente, as metas de longo prazo, elas são mais difíceis de alcançar, porque isso aí, finanças comportamentais trabalha bem,
eu tenho muita dificuldade de antecipar 20 anos, quer dizer, vamos lá, é um exemplo muito claro. Às vezes você tem noção que determinado alimento lhe faz mal, né? Ou o consumo regular dele lhe faz mal. Mas dificilmente alguém vai pensar que consumir aquilo por 20 anos talvez te cause um infarto, talvez te cause um AVC, talvez te cause um diabetes, talvez como esse infarto, esse diabetes é muito distante de você, daqui a 15 anos, 20 anos, a gente tem uma dificuldade de trazer esse tempo para hoje para eu mudar meu comportamento, né? É algo intrínseco aí na maioria das pessoas. Então, as metas de longo prazo são mais difíceis de alcançar. Mas vamos começar pela de curto prazo, né? Curto, médio prazo já é um efeito muito positivo, tá? Então, assim, pessoal, fica aí a sugestão de vocês fazerem a leitura, certo? Vocês fazerem a leitura dos materiais, certo? E espero que tenham gostado dos conteúdos e que tenha sido útil dentro do processo aí de formação de vocês. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.